Você sabe quais são os 10 princípios da aprovação em medicina? Meu nome é João Henrique Sandretti, eu sou ex-aluno do quadro e atualmente eu faço medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu estou no final do 4º ano, indo aí para o internato. Eu fui aprovado em medicina aqui na Federal de Juiz de Fora e hoje eu vou falar para vocês uma coisa muito importante. Após mais de 5.000 aprovações nos cursos mais concorridos do Brasil, nós aqui do quadro notamos um padrão. Os nossos alunos, eles tinham 10 características em comum, que eram essenciais para a aprovação deles no vestibular. E essas características eram tão importantes, mas tão importantes, que a gente aqui do quadro chamou elas carinhosamente de princípios da aprovação em medicina. Esse vídeo é o 3º episódio de uma série chamada Os 10 Princípios da Aprovação em Medicina. E hoje nós vamos falar de mais 3 princípios, sendo que o primeiro deles é a humildade. Segundo o dicionário, a humildade pode ser encarada como uma virtude da consciência das suas próprias limitações. Ou seja, no contexto do pré-vestibular, a gente está falando que a humildade é você ter a consciência das suas próprias limitações em relação ao seu estudo, aos seus conhecimentos e à sua performance no vestibular. E a humildade, ela é um dos princípios da aprovação em medicina porque ela é extremamente essencial para que você tenha um bom desempenho nos estudos. Porque sem a humildade de reconhecer que você não sabe de tudo, se você não afastar aquele seu ego de achar que você já domina determinado conteúdo, não estudar, não revisar e chegar no dia da prova e errar uma questão, se você não afasta isso, você possivelmente não vai conseguir passar em medicina. Porque para passar em medicina, você tem que assumir que ainda falta muito para você estudar e que a jornada é longa. E que ao longo do caminho você vai ter que aprender muitas coisas que você achava que você sabia, mas que você talvez não tinha o domínio completo daquele assunto. Então, basicamente, a humildade ela é essencial para 3 coisas. Primeiro, entender que a gente não sabe de tudo. Segundo, assumir que a gente tem muito a evoluir e que a gente sempre pode melhorar, o que é essencial no vestibular para a gente estar em constante evolução e sempre melhorando as nossas notas, o nosso desempenho. E em terceiro, e o mais importante deles, aprender com os próprios erros. Porque no vestibular, para você conseguir a sua aprovação, é essencial que você aprenda com seus próprios erros. Ao longo de um ano de preparação, você vai errar. Seja em alguma técnica de estudo que você adotou e não funcionou, seja em alguma questão, seja até num simulado, numa prova antiga. E desde a técnica de estudo que você adota e você vê ali que não está funcionando para você, seja porque você está perdendo muito tempo e não está vendo resultado, ou seja porque foi uma técnica que você não se adaptou, você tem que ser ali humilde a ponto de reconhecer essa falha e conseguir corrigir ela e tirar algum aprendizado. E da mesma forma a questão. Uma das coisas mais comuns ao longo dos anos de vestibulares que você vai estar estudando para a prova é você errar uma questão. E quanto mais questão você erra, mais você aprende. Porque, assim, a questão nada mais é uma questão errada do que uma oportunidade de você aprender um assunto que ou você efetivamente não sabia, ou que você achava que sabia, mas que ainda estava faltando ali um detalhe. E é essas oportunidades que você tem que aproveitar ao máximo. Só que você só consegue aproveitar essa oportunidade, que são as questões que você erra ao máximo, quando você deixa um pouco o seu ego ali de lado, porque realmente errar uma questão é chato, a gente fica decepcionado, fica achando que a gente errou por bobeira, fica inventando várias desculpas e deixa aquele erro meio que na gaveta, acha que isso daqui é bobeira, depois eu vejo. Mas não, se você deixa aquele erro, aquela questão errada na gaveta, você não aprende com ela e possivelmente você vai cometer aquele erro de novo. Errar uma vez acontece, como todo mundo fala, é humano, mas insistir no erro é uma escolha. Então, assim, para não insistir no erro e não cometer essa escolha errada, você tem que ter humildade. Por isso que ela é um dos princípios da aprovação, porque aprender com seus erros vai ser essencial para você conquistar a tão sonhada vaga. Mas de nada adianta você entender que ainda falta muito para você aprender e começar ali a aproveitar os seus erros e aprender com eles, se você efetivamente não pegar e começar a fazer isso de forma constante, diariamente. Aprender com seus erros, ter humildade em relação aos estudos, estudar, muito bom, é importante, mas você tem que fazer isso com constância se você quer a aprovação. Por isso, o próximo princípio é a rotina. A rotina, segundo o dicionário, ela pode ser definida como o hábito de você fazer alguma coisa sempre do mesmo modo. E no caso do vestibular, a gente está falando de estudo.
Então, é você ter o seu estudo como um hábito, ou ter um hábito de estudo. E ela, né, que é o nosso 8º princípio aqui dessa lista de 10 princípios, é um dos mais importantes, porque os 7 anteriores que a gente falou e os próximos 2 que a gente vai falar, eles só vão funcionar se você tiver esse 8º princípio muito forte, que é a rotina, que é o princípio da constância. Porque de nada adianta você ter humildade, você aprender com seus próprios erros, você se planejar, você ter disciplina, você ter uma ambição, tudo aquilo que a gente falou antes, não adianta você ter se você efetivamente não pegar e fazer o que você tem que fazer todos os dias. Porque o vestibular, ele é uma prova no ano. Então você tem 365 dias para se preparar. E para se preparar para a prova, que é muito concorrida e muito difícil, não adianta você estudar só um dia ou outro, estudar um dia, ficar alguns dias sem estudar, não ter ali uma constância. Isso não vai te aprovar. Quem passa não é quem estuda muito um dia e um pouco nos outros, depois muito de novo, não é quem oscila, né? Quem que tem uma rotina meio que insustentável e que às vezes estuda muito, cansa, quase desiste, estuda pouco. Não. Quem passa é quem estuda de forma constante, quem faz um pouquinho todo dia. Tem até um lema, né, que é sem pressa, sem pausa. Você não precisa acelerar, basta não parar. Esses são valores que vocês têm que guardar para vocês, porque a constância é uma rotina ali sustentável a longo prazo que vai fazer você ser aprovado em medicina. Por fim, além de estudar todos os dias de forma constante, você também precisa estudar da forma correta. Pois de nada adianta você estudar todo dia se você estuda da forma errada. Você também não vai chegar a lugar nenhum. Então, é meio que um conjunto. Além da rotina, você precisa do último princípio que a gente vai falar desse vídeo, que é o método. E o jeito mais fácil de vocês entenderem a importância do método como um princípio para a aprovação em medicina é entender ele como uma ferramenta que acelera o seu processo. Porque, basicamente, você tem 2 escolhas. Você pode passar em medicina, por exemplo, estudando sozinho, que é fazendo o seu próprio método. Mas quando você estuda sozinho, fazendo ali o seu próprio método, você vive numa tentativa e erro, porque você está sempre, né, tentando alguma coisa nova, que você escuta alguém falar que funciona, ou que você lê em algum lugar, e você sempre testa. Se não funcionou, você pega outra coisa e testa. Se não funcionou, você pega outra e testa. Você vai testando várias formas de estudar, até descobrir a que funciona efetivamente para você, e vai se passar um tempo até que você monte ali, né, toda uma estrutura, um planejamento que realmente funciona para você e você seja aprovado. Só que isso demora. Imagina quantos erros que você vai cometer, imagina por quanto tempo você vai estudar errado até você descobrir o que é estudar certo no seu caso. Agora, quando a gente fala de um método ele é algo validado, que já foi testado e já aprovou várias pessoas. O método Quadro, por exemplo, já aprovou mais de 5.000 alunos nos cursos mais concorridos do país. E ele nada mais é do que uma ferramenta, um caminho para você seguir. Ou seja, ele é uma série de etapas que, se você seguir passo a passo, assim como as outras 5.000 pessoas que seguiram, você vai conquistar a sua aprovação. O método nada mais é do que uma direção. Ele te fala o que você precisa fazer sem você ficar na tentativa e erro. Porque como que o método Quadro foi criado? O método Quadro ele foi criado a partir do estudo da neurociência, do ensino, do aprendizado, que é uma coisa que o Bruno fala muito, né, que ele foi buscar muito na neurociência como o nosso cérebro funciona para criar um método, mas ao longo dessas 5.000 aprovações, dessas 5.000 trajetórias de alunos que estudaram com Quadro, com o método e foram aprovadas, a gente foi lapidando o método, vendo detalhes em cada uma dessas histórias de aprovação e ajustando o método de acordo com os erros e acertos de cada um desses alunos. Então, quando você compra, adquire o Quadro, né, se matricula e começa a seguir o método Quadro, você está contando com a inteligência de mais de 5.000 aprovações. É como se 5.000 pessoas tivessem feito ali um método de tentativa e erro, descoberto que funcionou e te deu isso. Então é como se você contasse com uma bagagem, com uma experiência muito grande. É por isso que o método ele é essencial para acelerar a sua aprovação. Agora que você já sabe mais 3 princípios da aprovação, que são eles: ter humildade para aprender com seus erros, ter uma rotina sustentável, uma constância a longo prazo e seguir um método que aprova para acelerar a sua aprovação, se você não quer perder mais nenhum vídeo dessa série para ficar antenado nos 10 princípios da aprovação em medicina, escreve princípios no comentário desse vídeo e segue o Instagram do Quadro, @quadroead.